Começar com uma oração, pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para a exposição desse assunto. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, a oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos a liberdade que desfrutamos em nossa nação de podermos nos reunir aqui para Te cultuar e também como ato de adoração, aprender mais sobre Ti. Te pedimos agora que o Teu Santo Espírito comunique aos nossos espíritos as verdades a respeito desses assuntos que foram reveladas nas Escrituras. Fica conosco, Pai, neste domingo, nos abençoa, assim nós Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos dando continuidade, então, ao nosso curso Fundamentos da Fé. Deixa eu ver se está. E essa nossa aula número 12, a adoção. Nós já vimos, então, a vocação eficaz e a justificação, que fazem parte do assunto maior da regeneração. Nós já vimos, então, como é que se processa isso em aulas passadas, e hoje vamos ver essa terceira parte aqui a respeito da adoção, que nos faz filhos de Deus. O objetivo é entender biblicamente a doutrina da adoção, quem são seus beneficiários, os benefícios da adoção, suas garantias e suas responsabilidades. E o texto base que nós vamos ler a respeito desse assunto é Romanos 8, 15 a 16. Então, os irmãos que quiserem acompanhar em suas Bíblias, podem abrir Romanos 8, 15 a 16, aqueles que não estão com a Bíblia, podem acompanhar na projeção. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então esse é o texto base que nós vamos trabalhar. Há muitos outros textos na Bíblia, mas nós vamos nos guiar neste. Porque não recebestes o espírito de escravidão. E o espírito de escravidão aqui remete ao estado original do homem pós a queda. É um estado de escravidão. O homem é escravo de suas paixões pecaminosas. Ele é escravo do pecado, escravo de sua natureza degenerada. Nós estudamos sobre isso quando estudamos a respeito do livre-arbítrio. Vimos que o livre-arbítrio só foi uma condição existente no primeiro homem, Adão, enquanto não havia caído. Após a queda, todos os homens, toda a humanidade, ela se torna escrava de sua própria natureza. Ela não pode fugir da sua natureza, uma natureza degenerada. Mas na regeneração nós temos condições, então, dadas por Deus de reverter esse quadro. Deus reverte essas condições. Então nós não recebemos espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados com as consequências dos nossos pecados, atemorizados com a possibilidade de condenação eterna, atemorizados com a prisão que o pecado nos proporciona. A gente sabe que estamos fazendo algo errado e não conseguimos fugir dessa condição. Mas recebeste o espírito de adoção. Então, espírito de adoção. Nós fomos adotados como filhos de Deus, baseados no qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra em aramaico que significa papai. Ab, em hebraico, é pai, e Abba, papai. Então, é uma forma carinhosa de se dirigir ao pai. Não uma forma formal, mas carinhosa, familiar. E nos mostra que nosso relacionamento com Deus após a adoção é um relacionamento familiar. Nós desfrutamos de uma certa intimidade paternal com Deus. Por isso chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Espírito aqui está com E maiúsculo porque justamente se remete ao próprio Espírito Santo, testificando com os nossos espíritos que nós somos filhos de Deus. Após a adoção, nós somos filhos de Deus. A Bíblia dá a ideia de que a redenção é operada
como um processo de várias etapas. A gente já estudou um pouco sobre isso, mas vamos rever, vamos fazer essa revisão. Essa é a ideia que a Bíblia nos dá. A regeneração, ela tem eventos que são imediatos, são atos que acontecem, e há também um processo, então, como conjunto todo, a redenção é um processo. Ela se dá em fases que são imediatas e fases que elas perduram todo o tempo de nossa vida. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, uma fase, também os predestinou, outra fase, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, outra fase. E aos que chamou, esse também justificou, outra fase. E aos que justificou, esse também glorificou. Vimos aqui, então, esse texto a respeito da regeneração, que fala sobre várias fases, então. Então, nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Deus tem um Filho, Cristo, unigênito, faz parte da divindade, e nós somos chamados para sermos irmãos de Cristo, filhos de Deus através da adoção. Por isso que nessa passagem Jesus já não é mais mencionado como unigênito, mas sim como primogênito, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Primogênito justamente porque o primogênito significa o primeiro filho, e nesse sentido, primogênito entre muitos irmãos. Que irmãos seriam estes? Nós, os que fomos adotados por Deus para sermos filhos de Deus. A doutrina da ordem da salvação, essa doutrina em latim a gente chama Ordo Salutis, é fruto da Reforma. Então foi na Reforma que essa doutrina ela foi desenvolvida, baseada nas Escrituras. João Calvino foi o primeiro a propor uma ordem da salvação em suas Institutas. E ele propôs o seguinte: a Confissão de Fé de Westminster, redigida pela Assembleia de Westminster entre 1643 e 1646, estabelece. Então isso aqui está na Confissão de Fé de Westminster, essa ordem dos eventos da salvação: vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, fé salvadora, arrependimento e perseverança dos filhos de Deus, perseverança dos santos, né? Então, vocação eficaz nós já estudamos, justificação nós estamos estudando, então, essa terceira parte, a adoção. A adoção, assim como a justificação, ela é um ato que acontece. Então, uma vez que nós somos regenerados, nós somos justificados imediatamente, nós somos adotados imediatamente como filhos de Deus. Então, na fase da regeneração, há um processo, por exemplo, a santificação, ela não é um ato, ela é um processo, ela vai se dar durante toda a vida. Então, é um processo da santificação. Nós não nos tornamos santos imediatamente, do dia para a noite, quando nos convertemos, e a gente vai estudar isso no próximo domingo, na próxima aula. Porém, a adoção e a justificação é um ato que acontece no momento da conversão. Nós somos justificados dos nossos pecados, a culpa sobre nossos pecados é eliminada, transferida para Cristo, e nós somos adotados como filhos de Deus. Então, isso é um ato que acontece durante a conversão. A condição do homem na criação era originalmente de filho de Deus. Então, o homem, quando ele é criado no Éden, Adão, quando foi criado, ele foi criado nesta condição de filho de Deus. Além de ser criado como imagem de Deus, ele era também considerado nesta condição de filho de Deus. Deus cria a humanidade para ser uma grande família junto com ele. Então, ele é considerado filho de Deus. A gente encontra isso em Lucas. Quando Lucas vai falar sobre a genealogia de Jesus, nós vamos ver o seguinte: o primeiro versículo, o versículo 23,
Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Aí tem uma série de outros personagens bíblicos da genealogia de Jesus, até os últimos versículos 37 e 38, que diz o seguinte: filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Não, mas eu posso responder. A Bíblia não fala. Não fala se foram dias, se foram anos, se foram meses, não tem ideia. Não demorou tanto porque Adão e Eva eles se casam durante a criação de Eva. Deus já faz ali o matrimônio, como a gente vê em Gênesis 2, mas ela só vem a conceber após a queda. Então não teve tempo, ela não demorou muito tempo nesse estado de livre-arbítrio, esse estado de perfeição. A queda aconteceu algum tempo depois, mas não demorou tanto. Agora a Bíblia não fala a respeito disso. Ele era considerado filho de Deus em todo esse tempo, enquanto a queda não tinha acontecido, ele estava na condição de filho de Deus. E a gente pode pegar, por exemplo, o Salmo 8, quando vai falar que Deus criou o homem um pouco menor do que Deus. A palavra lá, Elohim, é traduzida como Deus, e a gente fica entendendo por que um pouco menor do que Deus. Aí mais adiante ele vai dizer, porque Deus deu a ele o domínio sobre todas as criaturas, sobre a criação, sobre os animais da terra, as grandes feras, sobre os animais do mar, sobre aqueles que voam, sobre os monstros que nadam nas sendas dos mares. Então essa era a ideia. Ao homem foi dado o domínio da criação, o domínio do planeta Terra, de todas as suas criaturas. Ou seja, era um príncipe regente. E príncipes, eles são filhos do rei. Então, Adão estava nessa condição de príncipe regente, filho do grande imperador do universo. Essa era a condição dele até ele perder essa condição com a queda. E aí o usurpador, Satanás, então assume o domínio da criação, o domínio das criaturas e o domínio da própria humanidade, escravizando então a criação. A queda danificou então essa condição humana original de filhos de Deus. Então, com a queda, o homem deixa de ser filho de Deus e ele passa a ser escravo do usurpador que veio tentar Adão e Eva, né? Então nós perdemos essa condição de filhos de Deus, e a gente pode ver isso em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, isso aí foi quando, logo depois da queda, Deus reúne Adão, reúne Eva e reúne a serpente também. E Deus castiga, a começar da serpente, depois castiga a mulher, depois castiga Adão. E no castigo de Adão, ele amaldiçoa toda a terra, toda a natureza. Mas ao castigar a serpente, vejam que tem nos interessante no versículo 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Ou seja, a maldição, ela vai ser maldita entre todas as classes de animais terrestres. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, aí começa uma divisão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Quando se está falando aqui a sua descendência, não é a descendência das cobrinhas, não é as novas gerações de cobras que vão ser inimigas. Eu sei que mulher e cobra não se dão muito bem, pelo menos na maioria das vezes, né? Minha filha mais nova é fascinada por bichos, e um dos bichos que ela mais admira é cobra. Ela já pediu: papai, eu posso ter uma cobra de animal de estimação? E recentemente disse: quando eu chegar no céu, eu vou poder falar com a cobra. Olha, a última vez que uma mulher falou com a cobra não deu muito certo, não. Mas vejam, no geral, cobras e seres humanos, eles não se dão bem, porque a cobra é um animal peçonhento, a cobra é um animal venenoso, ela em geral, ela ataca, não é? E
o homem sempre se defende desses animais que podem lhe causar perigo. Mas esse texto não está falando sobre a descendência da cobra animal. Na verdade, aqui, quando Deus aplica essa maldição à serpente, Ele está aplicando a dois seres, porque ali há uma simbiose na tentação. Quando acontece a tentação de Adão e Eva, há o animal serpente, mas há também um ser que estava incorporado, um ser espiritual que estava incorporado naquele animal serpente, que é Satanás. Apocalipse vai desvendar esse mistério mais adiante, dizendo que Satanás é a antiga serpente do Éden. Então ele estava ali tentando, através da serpente. A Bíblia também não explica como isso se deu. Não explica se isso se deu através de Satanás fazendo passar por uma serpente, mas o texto não deixa muito claro isso, porque afinal a cobra, o animal, foi também amaldiçoado. Mas certo é que Satanás, ele incorporou, ele entrou na serpente e agiu através da serpente. Então ali o animal serpente está sendo amaldiçoado, mas também Satanás está sendo amaldiçoado. E aí essa parte, o versículo 14 é uma maldição para o animal serpente, para a cobra. O 15 já começa a ser uma maldição para Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre Satanás e a mulher. E a sua descendência é a descendência dela. A descendência da mulher, a gente sabe, a humanidade. A descendência de Satanás é o quê? Satanás é um anjo. Anjos não procriam, anjos não se reproduzem. Então, o que é que se está falando aqui? A maioria dos estudiosos, dos teólogos, entende que ali está fazendo uma divisão clara da humanidade. A humanidade, a partir de então, vão ter duas linhagens. A descendência da serpente, a descendência de Satanás, são aqueles que vão continuar nesse estado de rebeldia contra Deus, aqueles que vão seguir a serpente, que vão ser discípulos da serpente, que vão ser escravos do pecado, que vão fazer parte do reino das trevas. A maioria da humanidade vai fazer parte disso aqui. Enquanto que a descendência da mulher são aqueles que vão ser alvos da regeneração, aqueles que vão seguir a Deus, que vão fazer parte do reino de Deus. Então, nesse momento, nós temos uma divisão na humanidade. Duas linhagens surgem. A linhagem da serpente são os ímpios, a linhagem da mulher são os filhos de Deus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, ou seja, vai ter um descendente da mulher, né? E esse descendente é Cristo. Aqui nós temos o proto-evangelho, a primeira menção ao Messias que virá para ferir a cabeça da serpente, ou seja, para acabar definitivamente com esse estado, com o reino das trevas. Então nós vimos aqui que nós temos duas linhagens, os filhos das trevas e os filhos de Deus. Então na queda, a condição humana ela perde seu direito, ela perde seu status de filho de Deus e passa a ser filho do reino das trevas. Na regeneração, Deus restaura seus eleitos à condição de filhos de Deus com a adoção. Então é através da adoção, na regeneração, que nós somos de volta, recebemos novamente esse status, esse direito de sermos, não direito nosso, mas um direito através dos méritos de Cristo, de sermos colocados como filhos de Deus. Vou colocar aqui a passagem, pronto. João 1, 12, 13. Mas a todos quanto o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, veja, é um poder. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não é uma condição natural do ser humano. É um poder que é dado àqueles que recebem a Cristo. Não é a todos, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, João ainda vai esclarecer, a saber, aos que creem em seu nome, creem no nome de Jesus, não é a todos, mas só aos que creem no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, você não é filho de Deus porque você quer, não é a sua vontade. Você não nasce com esse direito, esse poder de ser filho de Deus. Então, não
essa adoção, essa filiação, ela não é herdada através da carne ou do sangue, mas de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é através de Deus que nós recebemos essa adoção como filhos de Deus. Recentemente, em um pronunciamento, o atual Papa Francisco disse: somos todos filhos de Deus. Isso é algo que, vez por outra, nós ouvimos pessoas dizendo: mas somos todos filhos de Deus. Até dentro do meio evangélico eu já escutei pessoas dizendo, pastores dizendo: somos todos filhos de Deus. Mas será que essa é a realidade? Será que todos nós somos de fato filhos de Deus? A Bíblia vai esclarecer isso. Nós temos passagens que falam a respeito disso. O homem natural é criatura de Deus, ou seja, foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Então, quando alguém diz: nós somos todos filhos de Deus porque Deus nos criou, de fato, Deus nos criou, mas nós não somos filhos de Deus. Nós somos, no estado natural, criaturas de Deus, porque Deus nos criou, apesar de quando nós dizemos que o homem, em seu estado natural, é criatura de Deus, eu não posso equiparar o homem a qualquer outra criatura, por exemplo, a um animal, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma dignidade, o ser humano tem uma dignidade que os outros animais não têm. O homem e todos os animais são criaturas de Deus porque Deus criou o mundo, criou a natureza e criou as criaturas. Criou no Éden e também através da doutrina da providência, ele faz com que os seres eles se procriem, os seres se reproduzam, e é uma forma de criação também. Então, cada um de nós, quando nascemos, nós somos criaturas de Deus, apesar da humanidade ser imagem e semelhança de Deus. E nós já vimos que o estado natural do homem é de fato de criatura, não de filho de Deus. Mateus 15, 25, 27. Ela, porém, aí é o evento da mulher cananeia que, quando Jesus está passando pela região de Sidom, uma cidade dos fenícios, então, essa mulher cananeia, ela para Jesus, pedindo a Jesus que curasse a sua filha. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Veja o que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando é justamente isso. Ele tem filhos. Não é correto pegar o pão é ali, Jesus veio para os seus filhos de Deus, e que naquele momento histórico eram judeus, porque o Evangelho ainda não tinha extrapolado as fronteiras de Israel. Isso de fato vai acontecer com a igreja. Então, não quer dizer que os filhos sejam essencialmente os judeus, mas que naquele momento histórico estava restrito aos judeus, porque o Evangelho, a mensagem de Deus, a salvação estava dentro do arraial de Israel, ainda não tinha tido essa dimensão missionária de sair para outros cantos. Mas é claro que existiam muitos dentro do arraial de Israel que eram prosélitos, que eram pessoas gentias que haviam se convertido ao judaísmo naquele momento e que eram considerados filhos de Deus também. Então Jesus está falando isso. Não é correto pegar o pão, ou seja, a bênção, né? Ela está pedindo uma ajuda, está pedindo uma cura, e ele está dizendo: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Imagine a cena familiar. Então nós temos numa mesa de jantar, está o pai, a mãe, seus filhos, e eles estão comendo lá. O jantar é um pão sendo servido, e o cachorrinho da família lá fica pedindo. Como todo mundo que tem cachorro e que deixa o cachorro solto, sabe que na hora do jantar o cachorro vai ficar na mesa, vai ficar mendigando, vai ficar pedindo. Se você der liberdade, ele vai ficar pulando nas cadeiras, vai ficar metendo a patinha em um e outro. Se você souber disciplinar, ele vai ficar só no canto dele, mas vai ficar lá com aquele olhar pedindo comida, né? Isso é uma cena normal de quem tem cachorro, né? Eu tenho e eu vejo isso constantemente. Agora imagina que o pai olha, vê o cachorro pedindo comida, aí ele vai no prato do filho, pega o pão e joga para o cachorro. Isso não é correto, é isso que ele está dizendo. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos.
Agora, o que é interessante aqui é que ele está fazendo essa analogia com relação ao pedido da mulher, com relação à situação da mulher. O que é que ele está dizendo? Que a mulher, ela não faz parte da filiação de Deus, ela não é filha de Deus. Ele está comparando ela com um cachorrinho. Agora veja, isso não é agressivo, não. Veja que a palavra é cachorrinho e não cão. Cão seria agressivo, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cães. Ali é cachorrinho, é a ideia justamente de um animal de estimação, um pet, né? Aqueles animaizinhos que a gente dedica carinho, que a gente gosta muito, tudo não é uma coisa pejorativa. Ele só está fazendo uma distinção em que existe no reino de Deus aqueles que são filhos de Deus, que gozam do direito de filhos de Deus de estarem na mesa jantando com seu pai e que recebem o pão que é destinado ao pai e que o pai distribui com seus filhos. Mas que tem também uma outra classe de humanos que são os cachorrinhos, que estão em volta da família, que fazem parte do reino de Deus, mas não com o status de filhos, mas sim com o status de criaturas que Deus ama tanto essas criaturas, Deus dá carinho a essas criaturas, como nós vamos ver mais adiante, mas que elas não desfrutam do privilégio que os filhos desfrutam. Quem aqui que tem cachorro vai dar ao cachorro o mesmo privilégio que daria ao filho? Eu sei que tem algumas pessoas nessa pós-modernidade que estão fazendo isso. Um dia desse eu vi um vídeo aí acho que foi no Instagram, de uma mãe com um filhinho que estava no andador e o cachorrinho atrás querendo também participar da brincadeira, e ela simplesmente tira o bebê e diz: olha, você já foi, agora é a vez do seu irmão, e põe um cachorrinho para ele andar no andador. É uma inversão, é uma inversão das coisas, né? Há pessoas que hoje elas colocam os animais em primeiro lugar, em detrimento dos seres humanos. Isso é uma inversão, mas no estado natural das coisas, você tem seus filhos, que têm certos privilégios e deveres dentro de casa, e que você dá a ele um amor especial que você não dá a um animal de estimação. Você não daria um animal de estimação. Eu daria minha vida pelos meus filhos, mas jamais daria minha vida pelo meu cachorro. Não é que eu não gosto do meu cachorro, mas veja, são coisas diferentes, são realidades diferentes. Meus filhos têm privilégios e têm deveres e gozam de um amor especial que eu dou para eles, que eu não daria para um cachorro. Por mais que a gente tenha carinho por aquele animal, por mais felicidade que ele traga para a nossa família, por mais que a gente desfrute também de um certo relacionamento, mas é diferente. Então é isso que Jesus está fazendo, essa distinção com relação ao filho e ao cachorrinho. Então, há na humanidade aqueles que são filhos de Deus, e há na humanidade aqueles que são criaturas de Deus. E Deus ama as criaturas, Deus ama a sua criação. Mateus 5, 44, 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês, para demonstrar que são filhos do Pai, e do Pai de vocês, que está nos céus. Então, aqui ele já está colocando até uma responsabilidade dos filhos de Deus. Como eu falei, filhos dentro de uma família, filhos têm direitos e têm responsabilidades, têm privilégios e têm responsabilidades. Né? Cachorrinho não tem responsabilidade. Quando ele está perturbando, a gente joga ele para a área de serviço, põe uma grade e ele tem um local de dormir, lá um local de comer, mas não tem responsabilidade. Eu não chego para o meu cachorro e digo: vai lavar a louça, vai lavar seu potinho de ração. Não chego. Isso aí é dado aos membros da família, é dado aos filhos para fazerem isso, tem seus direitos e responsabilidades. E aqui Jesus está dando uma responsabilidade: amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai. E aqui a parte que mostra que Deus ama as criaturas, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Deus ama a criação, Deus ama as suas criaturas. Deus ama o ímpio, porque é criatura dele. Mas é um amor diferente, não é o mesmo amor que Ele dá para os seus filhos. Há um amor especial que Deus reservou aos eleitos e que se manifestará na ação de adotá-los como seus filhos. Então, Deus ama a humanidade como criação sua,
mas há aquela parcela da humanidade que ele reservou um amor especial a ponto de adotá-los como filhos seus, como filhos de Deus. E nós podemos ver isso aqui no seguinte texto, já apareceu o texto, 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Então veja, olha só como João começa, né? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, sermos chamados filhos de Deus, a filiação como filhos de Deus é um grande amor que o Pai nos concede. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Então, mais uma vez, aqui há uma distinção entre o mundo, que não faz parte dessa filiação de Deus, que não vai conhecer os filhos de Deus porque não conhece ao próprio Deus, e aquela parte da humanidade que recebeu esse grande amor a ponto de ser chamado de filhos de Deus. Mais uma vez, uma divisão na humanidade, né? E João falando, é um grande amor, é um amor especial com o qual Deus nos deu a ponto de nos adotar. Imagine, então, a adoção é uma figura, uma analogia muito perfeita. Imagine, então, num grande orfanato, nós não temos pais nem mãe, nem família, estamos abandonados naquele orfanato e de repente chega um senhor que decide, olha, eu quero escolher 3 crianças para serem meus filhos. Um senhor rico, de boa família, que vai dar qualidade de vida para aquelas crianças que estão naquele orfanato. E ele escolhe 3 daquelas dezenas de crianças. Esses 3 bem-aventurados, que vão ser adotados como filhos deles. Essa é a analogia conosco. Nós fomos escolhidos dentre uma infinidade de outras pessoas da humanidade. Não foi mérito nosso, não fizemos nada para sermos escolhidos, assim como o pai que chega no orfanato e vai escolher 3 crianças, dentre 30, por exemplo, ele não vai chegar e me dá a ficha aqui dessas crianças para dizer quem é boa, quem não é, quem é educado, quem não é. Em geral, isso não acontece, não é? Em geral, ele vai escolher mesmo e não vai levar em consideração quem são os pais, quem é a família, o que é que ela faz de certo, o que é que ela faz de errado, ela é mal criada. Em geral, isso não vai acontecer. E Deus, quando nos adota, quando Ele nos escolhe dentre todos da humanidade, é nesse sentido. Nós não fizemos nada. Nós fomos escolhidos puramente por amor, um amor altruísta, um amor em que não leva em consideração a nossa natureza degenerada. A adoção, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de seus filhos, trazem em si o seu nome, o nome de Deus, recebem o Espírito de seu Filho e estão sob o seu cuidado e providência paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. São feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Então vejam que grande privilégio é a adoção. A adoção é, pois, uma graça pela qual somos recebidos e tratados por Deus como filhos. Então, ela é uma graça, não fazemos nada e não fizemos nada para recebermos essa filiação da parte de Deus. Esse sublime privilégio tem por base os méritos de Cristo. Então, não é mérito nosso, são os méritos de Cristo, pois é nele que somos adotados pelo Pai. Então, se alguém tem um mérito na adoção, não somos nós, são através dos méritos de Cristo. É uma graça da parte de Deus, por isso nós temos que estar eternamente agradecidos por termos recebido essa graça de sermos tidos como filhos de Deus. João Calvino, a respeito da adoção, vai dizer o seguinte: sob a lei, os crentes chamavam a Deus de Pai, porém jamais com uma confiança tão segura, porque a lei ela é colocada, né, como a sombra da realidade, não é? Eles não viam ainda a realidade como um todo, essa realidade só é revelada em Cristo, então esse véu dá essa ideia, pois o véu os mantinha afastados do santuário. Então, ainda sem a revelação total de Cristo para nos esclarecer a realidade do mundo espiritual,
nós, na antiga realidade da lei, né, a humanidade na antiga realidade da lei, os judeus, eles viam as coisas como que num véu. Mas agora que sua entrada nos foi aberta pelo sangue de Cristo, a entrada no santuário, podemos cada um confiadamente gloriar-nos de sermos filhos de Deus. Então agora a verdade nos foi revelada por Cristo e nós podemos agora estarmos confiantes de que nós somos filhos de Deus. Certamente, esta condição de filhos de Deus nos enche de alegria e nos dá liberdade para uma experiência de uma comunhão íntima com Deus, a quem podemos chamar de Pai. Então, nós agora temos um Pai a quem podemos recorrer. E todos nós que passamos pela infância, que tivemos a figura paterna e também a figura materna, que reflete também essa questão paternal na família, nós sabemos que temos alguém a quem recorrer. Na infância, sempre que tínhamos algum problema, sempre que tínhamos alguma tristeza, sempre que batia solidão, sempre precisávamos de alguém, a primeira pessoa a quem recorríamos eram os nossos pais. Aos nossos pais, nós pedíamos aquilo que nós necessitávamos, aquilo que nós desejávamos. Aos nossos pais nós recorríamos nas nossas dificuldades, buscávamos segurança em nossos pais. Do mesmo modo, nós agora temos um Pai celestial a quem podemos fazer tudo isso, buscar segurança nele, buscar ajuda nele, buscar auxílio nele, termos nele alguém para conversar, para abrir o nosso coração, para a gente poder chorar as nossas angústias e agradecer as nossas vitórias na vida. Nós temos um Pai com quem nos relacionarmos, e este Pai é o Deus. Efésios 1, 4-6, ele vai falar a respeito de como se processa então essa adoção, as características dessa adoção. Primeiro, antes da fundação do mundo. Então essa adoção, a escolha, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Então Deus não viu a nossa vida e depois que viu nossa vida disse, esse aqui eu quero como filho. Foi antes da fundação do mundo. Ainda não tinha nem acontecido a queda. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a adoção tem um sentido, a adoção tem um propósito, sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Em amor nos predestinou para ele. Então, foi um ato de amor nos predestinar. E predestinar para quê? Para sermos adotados como seus filhos. Nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Então, esse é o sentido da predestinação. Pois não, Daniel? Isso é muito complexo para eu dar agora nesse finalzinho de aula. Depois a gente conversa a respeito disso. Tem, mas depois a gente conversa, porque é para não dar uma resposta simples e você ficar com mais dúvidas do que está agora. Isso é uma resposta mais complexa. Aí eu te dou no final. Ok? Então, nos predestinou para Ele, nos predestinou para Cristo, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, qual é o meio pelo qual nós somos adotados? Por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade, não é segundo o propósito da nossa vontade, mas segundo o propósito da vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que nós sejamos adotados. E quem serão adotados? Depende da vontade de Deus. Para quê? Para que nós somos adotados? Para o louvor da glória da sua graça. Então, nós somos adotados para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo. Então, esse é o sentido da adoção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para nele sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Foi assim que ele nos concedeu gratuitamente ao amado. Quem são os beneficiários da adoção? Quem são aqueles que devem receber a adoção? Então, nós vamos ver aqui a Bíblia respondendo isso. Vai aparecer aqui a projeção. Gálatas 4:7 vai dizer, todos os que são justificados, eles são os beneficiários da adoção. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos
a adoção de filhos. Então veja que Gálatas está dizendo, Paulo está dizendo aos Gálatas, nós deveríamos receber então essa filiação de sermos considerados filhos de Deus através da adoção. E através de quem? Através de Jesus. Então, vindo, porém, à plenitude do tempo, a época em que Jesus deveria vir, a época preparada por Deus na história para a vinda de Cristo, Deus nos enviou seu Filho, nascido de mulher, Jesus Cristo, nascido sob a lei, naquela época, nascido ainda sobre o domínio da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Fomos resgatados para sermos adotados como filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então nós recebemos então essa herança da parte de Deus. Estou voltando. Estava apertando o botão errado, estou voltando. Parece que travou. Pronto. Tornam-se beneficiários pelas graças. Então, todos nós nos tornamos beneficiários da adoção pela graça. Efésios 2,8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é mérito nosso, não é através de ações nossas, é simplesmente pela graça que nós nos tornamos filhos de Deus. Os beneficiários na adoção, os benefícios da adoção, nós já vimos beneficiários, agora os benefícios da adoção, recepção como membros da família de Deus. João 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, esse é o primeiro benefício, é sermos recebidos como membros da família de Deus, desfrutarmos então desse privilégio de filho dentro do reino de Deus, dentro da família de Deus, de sermos tidos como filhos, irmãos de Cristo, o gozo da liberdade e privilégio dos filhos de Deus, Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então temos agora direitos que um filho tem dentro da família. Nós temos então essa liberdade que Deus nos deu. Liberdade esta é de estarmos livres do pecado, livres da natureza degenerada. Então nós somos resgatados daquele estado sob a lei, ou seja, do estado de prisão do pecado, para sermos agora livres do pecado. Não livres da presença do pecado, mas livres do domínio do pecado. E temos privilégios de filhos de Deus. Recebimento do espírito de adoção, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, Romanos 8,15, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Esse é o texto inicial que nós lemos, né? Então nós recebemos esse espírito, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós recebemos herança de Deus, Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E qual é a herança, a principal herança que nós vamos receber como filhos? Qual é a herança que o Pai nos confiou, que o Pai nos vai dar? É a mesma herança que Ele está dando para Jesus, ou seja, é a vida eterna, é a glória, desfrutarmos da glória de Deus na vida eterna. Maior herança que essa não existe. Então, agora como filhos de Deus, nós recebemos essa herança de filhos, poder desfrutar da vida eterna, da glória de Deus. Acesso ao trono da graça, Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Antes nós não tínhamos um pai a quem recorrer, e muitos, no desespero, recorrem a qualquer coisa, recorrem à magia, recorrem a forças da natureza, como se elas pudessem fazer alguma coisa, recorrem aos homens. Nós temos um pai
um Pai que é criador, que é todo-poderoso, que é amoroso, que nos tem como filhos, nós temos um Pai a quem recorrer. E um Pai que é sábio, que sabe que muitas vezes aquilo que desejamos não é aquilo que necessitamos e nos dá conforme a nossa real necessidade, porque é assim que o Pai faz. Eu sou pai, eu sei que muitas vezes os meus filhos pedem algo porque eles desejam algo, mas o algo que eles desejam muitas vezes não é bom para eles. E eu sei o que realmente eles necessitam e dou a eles o que eles necessitam, não o que eles desejam. E isso é o que Deus faz conosco muitas vezes. Se nós não tivéssemos um pai, tivéssemos, por exemplo, um anjo, um gênio da lâmpada, ou alguém só para atender os nossos desejos, muitas vezes nós não estaríamos recebendo algo de bom, mas sim algo que aos nossos olhos seria bom, mas que seria prejudicial num tempo posterior. Intimidade com Deus. E porque vocês são os filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Nós temos agora intimidade com Deus, o que antes nós não tínhamos, desfrutar da intimidade com Deus. Tratamento divino de paternidade, Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, qual é o pai que vendo um filho em dificuldade, não vai ajudá-lo? Qual é o pai que vendo seu filho triste, não vai se entristecer com ele, fazer tudo para resolver aquela situação que lhe entristece? Deus faz assim conosco, porque nós somos filhos de Deus. Quais são as garantias da adoção? Como é que nós podemos saber que nós realmente somos adotados? O selo para o dia da redenção, Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós temos o selo do Espírito Santo, isso é uma garantia da adoção. A herança das promessas divinas, Romanos 8:17, que nós já lemos. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se nele sofremos, porque também com ele seremos glorificados. É a palavra de Deus. Nós temos aqui a promessa da palavra de Deus de que nós somos herdeiros dessas promessas divinas. Isso é uma garantia da adoção também. Herança da eterna salvação, 1 Pedro 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Então não pode ser destruída essa nossa herança, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. É uma garantia, então, da adoção. E as responsabilidades da adoção? Nós só vimos agora benefícios, só vimos agora garantias, mas como filhos temos responsabilidades. Um filho dentro da família, ele goza de privilégios, não é? Muitas vezes ele tem um quarto próprio, ele tem uma certa intimidade, ele goza do amor dos pais, ele goza da oportunidade de desfrutar de uma refeição à mesa junto com toda a família, ele recebe a atenção, ele recebe o sustento dos pais, o investimento que os pais fazem nele, recebe amor, recebe carinho, recebe roupa, alimento, cuidado, saúde, mas tem deveres também. Todo filho dentro de uma família, ele deve ter, além de privilégios, deveres e responsabilidades, porque a família foi instituída por Deus como sendo a célula máter da sociedade. E o que isso significa? É na família que os filhos aprendem e são treinados para serem cidadãos da sociedade. Um bom cidadão, ele é construído no seio familiar, porque é na família que a criança vai aprender a ser altruísta e não ser egoísta. Isso vai formar um bom cidadão na sociedade. É na família que a criança vai aprender a ter responsabilidades, e isso vai formar um bom cidadão na sociedade, um cidadão responsável, ele é formado no seio familiar. Então, pais, mães, em suas famílias, vocês com seus filhos, formem seus filhos, mostrando para eles que eles têm que, muitas vezes, ceder, muitas vezes abrir mão da natureza egoísta, aprender a dividir, tem que aprender a ter responsabilidades, deveres, porque todos nós, como cidadãos, temos direitos e deveres, e a criança tem que aprender isso desde cedo. Uma criança que só tem direitos dentro de casa, dificilmente, quando for na idade adulta, ela vai conseguir se adequar, se adaptar tranquilamente, não que vai acontecer, mas não vai ser tranquilamente às responsabilidades civis
que a sociedade nos impõe. É no seio familiar, pais, que a gente forma os cidadãos do amanhã. Essas virtudes, elas têm que ser cultivadas. Por isso, então, as responsabilidades da adoção. Do mesmo jeito como nós, pais, temos que formar nossos filhos e dando a eles responsabilidades e deveres, Deus, para nos formar como filhos de Deus, nos dá também responsabilidades na adoção. Efésios 5, 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Um bom filho imita seus pais. Por isso, nós pais temos uma responsabilidade muito grande com o exemplo que estamos dando dentro de casa. Não é? E nós temos uma natureza degenerada e temos que estar atentos frequentemente se essa natureza degenerada não está nos dando, se manifestando em algum comportamento que não é exemplo para os nossos filhos. Quer seja em palavras, quer seja em ações, quer seja em atitudes. Não é? Eu tenho que me policiar o tempo todo por causa da minha natureza. Eu tenho que me policiar o tempo todo por causa, principalmente, do exemplo que eu dou aos meus filhos. E daqui a pouco meu filho está imitando, não só os meus bons exemplos, mas os meus maus exemplos. Eu tenho que estar atento com relação a isso e buscando em Deus força para ter discernimento e poder também me livrar desses comportamentos. Do mesmo modo, diante de Deus, nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Um bom filho imita seu pai. Deus é um Deus bom, nós temos que imitar Deus nos seus atributos divinos, de bondade, de amor, de misericórdia, de graça, de sabedoria. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos que viver da forma como, se possível, darmos a nossa vida pelo próximo. Se possível, darmos nossa vida pelas nossas esposas. Se possível, darmos nossas vidas pelos nossos filhos. Esse é o amor altruísta. E Efésios 5, 1, 2 nos desafia a sermos imitadores de Deus. E o exemplo que ele coloca no segundo é um exemplo muito forte. Viver em amor como Cristo nos amou. E que tipo de amor? Esse é um amor sacrificial, porque ele se entregou por nós. Nós temos que viver de tal forma que nós temos que estar aptos a praticar o amor sacrificial, abrir mão de nossos direitos, abrir mão e ceder por amor ao próximo. Isso é o que Deus nos exige de nós, porque é assim que Jesus se comportou. Efésios 5, 3 em diante vai tipificar, vai exemplificar isso de diversas formas. Fugir da imoralidade, fugir das impurezas, fugir da avareza. E então nós temos um padrão a qual seguir, sendo imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Isso é uma responsabilidade do Filho de Deus. Não é só privilégio, nós temos então essa responsabilidade. Ok? Somos filhos de Deus por adoção, não por criação ou geração. Como filhos temos benefícios, privilégios e deveres. Então, gostaria de ressaltar isso para que isso ficasse bem claro e fixado em nossa memória a respeito da adoção. Então, somos filhos de Deus por adoção, não por criação nem por geração. Como filhos temos benefícios, privilégios e deveres. O Espírito Santo testemunha internamente no eleito regenerado, atestando sua filiação ao Pai por meio do Filho. Então, temos certeza que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica a respeito dessa filiação ao nosso espírito. É a certeza da salvação, é bíblica e está, então, revelada nas Escrituras. Temos Deus por Pai, Abba, Pai. É uma exclamação filial, paizinho, uma exclamação de carinho, de amor. Por fim, o que é que nós podemos pensar a respeito da adoção? Quais são as questões que a gente pode levantar? Conhecer a doutrina bíblica da adoção impacta a sua relação com Deus e sua segurança de salvação? Se até então você tinha dúvidas com relação à salvação, estudar um pouco da doutrina da adoção lhe esclareceu que a dúvida com relação à salvação ela pode ser tirada, porque o Espírito Santo, ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E qual a condição para ser filho de Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você se submete ao senhorio de Jesus Cristo? Então você é filho de Deus. Certa vez na adolescência eu perguntei ao meu pastor, estou com dúvida na salvação. Por quê? Pastor Heber, César, na época. Pastor, eu não sei se eu sou salvo, e assim... Aí ele, mas por que você está se preocupando com isso? Se você não fosse salvo, você não se preocuparia com isso.
Você se preocupa em fazer algo certo e errado? Sim. Então o Espírito Santo já falando com você. Se você se preocupa, se você tem preocupação se você é filho ou não de Deus, é o Espírito Santo já falando com você. Essa dúvida já é o primeiro sinal. Porque o que não é filho, ele não está preocupado em ser filho de Deus. O Espírito Santo não está incomodando a consciência dele. E a consciência dele está nem aí para Deus. Então ele vai dizer, ele já vai afirmar, eu sou filho de Deus, como dando uma carteirada para poder dizer que nada, não vai sofrer pena eterna, não vai ser responsabilidade por suas ações. Mas o verdadeiro filho de Deus, ele se preocupa porque é o Espírito Santo, essa preocupação já é o Espírito Santo. Então, você não tem certeza da salvação, mas você se inquieta com relação a isso. Essa sua incerteza, essa sua dúvida já é o sinal de que você é filho de Deus. Já é a segurança na salvação. O que é que isso impacta? E o que é que isso impacta com relação à sua relação com Deus? Como você se relaciona com um pai? Muitos têm um pai que passa anos sem conversar com ele. Quem é que tem um pai vivo que passa anos sem conversar com ele, sem nem dar uma ligada? Às vezes a gente mora distante do pai, né? O pai mora alguns saem do Brasil, vão morar fora, mas tenho certeza que se não diariamente, semanalmente está ligando para o pai, perguntando como é que está, conversando, só para desfrutar da voz, de ouvir a voz do pai. Ter aquele momento de relação com o pai. Quem é o filho que não busca se relacionar com o pai, falar com o pai? Se somos filhos de Deus, isso deve impactar na nossa relação com Deus. Como você pode evidenciar em sua vida a adoção? Será que aqueles sinais da responsabilidade que Efésios nos deixou a respeito do que o Filho de Deus deve fazer estão evidentes em nossa vida? Será que estamos testemunhando para os outros que somos filhos de Deus? Será que os outros podem enxergar em nós algo de diferente, a ponto de vir perguntar qual a razão da esperança que nós temos? Por que somos diferentes? Por que agimos de tal forma? Por que tratamos as pessoas de forma diferente como as outras pessoas tratam? Por que somos tão dispostos, tão disponíveis? Por que não pensamos só em nós, mas sim também nos outros? Por que buscamos fazer o que é correto, simplesmente porque é correto, e não porque estamos tentando evitar penalidades ou buscar privilégios, mas simplesmente porque é correto, mesmo que não haja recompensa nisso? O que evidencia na sua vida a sua filiação com Deus? São questões para que a gente possa meditar diante desse assunto que nós estudamos nesta manhã.